Olá, tudo bem? Paz, a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 27 de dezembro, cuja leitura do dia em Apocalipse 15 a 17 e também livro de Sofonias e Ageu. Pega a sua Bíblia comigo, não é ao vivo, você pode dar uma pausa, acompanhe comigo a leitura. Sofonias, capítulo 2, versículos 1 a 3, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Alguns de nós, tá? E eu temo que sejamos muitos, não compreendemos a importância e os benefícios de congregarmos com nossos irmãos nesses últimos dias, na brevidade do retorno do Senhor. Próximo do fim, nós precisamos congregar. Eu quero falar com você aqui alguns textos que nos mostram. Acabei de lembrar que eu esqueci de um, importantíssimo também. Vou começar até por ele, para que eu não esqueça. Salmo 133. Salmo 133. Você conhece provavelmente de cor, mas eu quero ler aqui com você. Foi o último que eu esqueci de acrescentar aqui. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Primeira coisa que eu quero destacar da necessidade, do porquê precisamos congregar, para o revestimento do Espírito Santo. Para o revestimento do Espírito Santo. Já falei em outra reflexão, lembrando que os textos no Antigo Testamento, eles, além de serem muitas vezes trechos proféticos, messiânicos, escatológicos, ou para cumprimento na igreja, por exemplo, eles trazem para nós ensinos que são como símbolo, figura da realidade espiritual para a igreja. Tá? Está lá em Romanos 15. 1 Coríntios 10 também. Eu já falei isso com você aqui. Se você acompanha as reflexões, você sabe do que eu estou falando. E aqui, se Arão era o sumo sacerdote e Jesus é o eterno sumo sacerdote, e se o óleo descia derramado sobre a cabeça de Arão, sumo sacerdote, e Jesus, o eterno sumo sacerdote, é o cabeça da igreja, e ele é o que batiza no Espírito Santo, está revelado nas Escrituras, isso aqui, para mim, claramente é símbolo de que a igreja reunida, os irmãos unidos, vivendo em união, sobre o cabeça, o óleo que vem do cabeça, que é Cristo, é derramado sobre o corpo, a igreja. Então, próximo do fim, nós precisamos de congregar para
o revestimento do Espírito Santo. E detalhe aqui, ó, quando o texto fala, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que é vida para sempre? Vida eterna. E nós sabemos que a vida eterna ela só estará estabelecida, já vivemos a partir de agora, mas ela vai ser estabelecida a partir do retorno do Senhor. Ok? Então, um texto aqui que aponta também para esse fim, tá? Para a nossa salvação. Uma outra razão é para a comunhão do corpo. Ok? Então não tem como o Espírito Santo ser derramado num corpo que não está unido. Então, 1 Coríntios 11, 26 a 34. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Quem despreza o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, é a reunião dos irmãos, quem despreza a igreja está desprezando o Senhor. Então nós precisamos congregar para que haja comunhão do corpo. Nós não somos muitos membros decapitados, mas somos membros unidos num corpo. Então é preciso congregar para que haja comunhão, uma sincera comunhão, para que haja cuidado com o corpo, para a comunhão e o cuidado com o corpo. E essa igreja aqui em Corinto, os irmãos não estavam cuidando uns dos outros. Então eu preciso, no tempo do fim, próximo do fim, para essa comunhão e o cuidado do corpo. Precisamos. Outro. Próximo do fim, nós precisamos congregar para recebermos a revelação do Pai. Gênesis 49, versos 1 e 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros, em uma melhor tradução, últimos dias. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Trouxe uma pregação sobre isso, me esqueci agora o título, muito importante. Reunidos para receber agora eu não lembro, recebendo a revelação do Pai, né? A revelação do Pai para os últimos dias, melhor dizendo, lembrei agora. A revelação do Pai para os últimos dias. Foi com base nesse texto aqui, tá? Também precisamos congregar nos últimos dias, e todos os textos que estou dando para você apontam para o porvir, tá? Para o encorajamento mútuo, Hebreus 10, 24 e 25. E concederemos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação
como é costume de alguns. Antes, encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós precisamos estar juntos com os irmãos para que os irmãos nos encorajem e nós encorajemos os nossos irmãos. Ok? Esse encorajamento mútuo é fundamental. Tem dia que eu não estou bem. A tua palavra de ânimo é instrumento poderoso de Deus para me erguer. Às vezes pode ser você, e às vezes um abraço meu é instrumento de Deus para te ajudar naquele dia. Isso já aconteceu na época da pandemia. Me lembro, testemunho de um irmão a respeito disso. Então, e eu mesmo, tá? Já fui aquecido, renovado, fortalecido, encorajado pelo irmão. E outra, a sua presença participando das reuniões, dos cultos, isso encoraja o irmão, dá um gás, né? Dá um ânimo, uma disposição, uma alegria de perseverar, tá? Então é fundamental. Outro, para a edificação mútua. Esse aqui é um texto que eu não menciono especificamente o fim, mas também para edificação mútua. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Joel 1, 14, 15. Também para santificação. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Ok? Mais outro. Precisamos congregar próximo do fim para proteção contra o engano. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 14 e entrando no capítulo 4, verso 1. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Mas, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, eu preciso saber como convém andar na igreja. E eu só ando na igreja, reunido com a igreja. E isso é fundamental para que sejamos firmeza e coluna da verdade, nos protegendo do engano que o Espírito Santo expressamente está revelando que levaria à apostasia nos últimos tempos. É muito importante nós congregarmos. E não só é muito importante, como congregar é muito bom. Como diz meu amado irmão Cosme, pastoreia uma das igrejas do nosso ministério, que escreveu uma canção, Deus o moveu a escrever uma canção que diz assim: congregar é muito bom, mas tem gente que não quer. Congregar é muito bom para expressar a fé. Congregar é muito bom, todos juntos em harmonia. Quando o crente se congrega, ele nunca se esfria. Congregar é muito bom, todos juntos em comunhão. Congregar é muito bom, receber de Deus unção. Que alegria, satisfação,
que alegria compreender a salvação, que alegria, satisfação, que alegria compreender a salvação. Congregar é muito bom, mas tem gente que não quer. Congregar é muito bom para expressar a fé. Congregar é muito bom, todos juntos, em harmonia. Quando o crente se congrega, ele nunca se esfria. Congregar é muito bom, todos juntos em comunhão. Congregar é muito bom, receber de Deus unção. Que alegria, satisfação, que alegria compreender a salvação. Que alegria, satisfação, que alegria compreender a salvação. Aleluia, meu irmão. Olhando para o nosso contexto aqui de Sofonias, livro do profeta Sofonias. O profeta Sofonias, ele tinha parentesco com a família real de Judá. Ele mesmo diz, versículo 1, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, lembra do rei Ezequias? Nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ok? Ele era contemporâneo de Jeremias e Abacuque, li isso num livro que trata sobre contexto histórico, né? Também. Depois de quase 60 anos de perversos reinados, dois reinados perversos, totalizando 60 anos, todo Judá, governantes, juízes, profetas e sacerdotes, tá? Todos eles, todo o povo tinha mergulhado na adoração a falsos deuses. Olha comigo no capítulo 3, versículos 3 e 4. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Todo esse grupo estava corrompido. Aí no capítulo 1, olha o que ele diz, como é terrível. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Aí o 9. Castigarei naquele dia aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. Então, depois de um tempo de uma sucessão de anos, né, em 2 reinados, reis perversos, a população também estava corrompida. Especialmente aqui a menção àqueles que exerciam liderança sobre o povo. A profecia de Sofonias é a segunda chamada para Judá e a última chance ao arrependimento antes da invasão dos babilônios. No período inicial do reinado de Josias, e ele diz aqui que foi nos dias de Josias, tá? Rei de Judá, no período inicial do reinado, antes da reforma religiosa que o rei promoveu, falei dela numa reflexão, não me lembro qual agora, alguma que falava sobre as chamas do livro, não estou me lembrando exatamente. Sofonias, no meio disso, tá? Antes dessa reforma, ele levanta sua voz advertindo o povo para que se voltasse para Deus, pois o juízo estava muito próximo, estava muito perto. E aí, eu vou falar algo mais à frente. Então, essa provavelmente, tá? Foi uma profecia que cooperou com o avivamento no reinado, que aconteceu ali no reinado de Josias.
O livro tem uns que dividem em 3 partes, tem outros que dividem em 2, e eu vejo que fica mais harmonioso com o tema central do livro nós dividirmos em 2, que seriam o juízo no dia do Senhor e uma segunda parte, a salvação no dia do Senhor. Isso é muito importante. Juízo e salvação, tá? O juízo, do capítulo 1 ao versículo 8 do capítulo 3, é o juízo sobre toda a terra, sobre a nação de Judá, sobre as nações vizinhas, sobre Jerusalém. E aí, é recomendado comparar o que Sofonias, Amós e Zacarias, eles predisseram sobre as 4 principais cidades dos filisteus, tá? Você vê ali um encaixe ali das profecias, vendo que aquela ruína aconteceu, de fato. Quando tratando da salvação do Senhor, no dia do Senhor, a segunda parte, do capítulo 3, versículos 9 a 20, você tem ali a promessa de conversão e de restauração do remanescente, tá? Deus sempre traz esperança, ele traz a mensagem de juízo, de conserto, de correção, castigo, mas ele sempre traz uma mensagem de consolo e esperança. O julgamento para aquele que se arrepende. Então aqui nós vemos que o julgamento iminente ele é proclamado, mas o refúgio em Deus também. E nisso revela um equilíbrio, tá? Um equilíbrio entre o que seriam das mais terríveis ameaças da ira divina em toda a Bíblia. Veja comigo, por favor. A partir do versículo 2 do capítulo 1. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Aí, a partir do versículo 14, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão. Tá vendo os adjetivos, né? Dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Um juízo certo, total, repentino, apressado. Mas a gente vê o equilíbrio porque nós temos também as mais maravilhosas promessas de restauração futura. Capítulo 3, a partir do verso 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos,
para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Dalém dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais serás ensoberbecerás no meu monte santo. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então Deus está prometendo aqui uma restauração. Aí o versículo 14 em diante, capítulo 3. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos. Exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti, para os quais o opróbrio dela é um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei a que cocheia, recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor, e o nome em toda a terra em que forem envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O próprio Senhor no nosso meio para salvar. Jesus. E Ele se alegraria nesses que Ele veio salvar. A Bíblia nos diz que Deus habitou entre nós na pessoa de Cristo e veio nos salvar. E a Bíblia também nos diz que Ele se alegrou com o fruto do seu penoso trabalho. E com isso, o Senhor afasta os nossos juízos e extermina o inimigo. Com isso, nós temos vitória contra a carne, vitória contra as trevas e vitória contra o sistema do mundo. Por isso, em Cristo, nós podemos cantar alegremente, exultarmos de todo o nosso coração. Então, vemos esse equilíbrio, tá? Nesses dois aspectos da profecia. Do juízo, do julgamento, mas também da promessa, ameaça da ira, mas também a promessa de restauração futura, ok? E aqui, nos versos 1 e 2 do capítulo 2, vamos lá. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. De que o Senhor está falando aqui? Alguns entendem
que o livro de Sofonias é uma profecia que anuncia juízo às nações impenitentes. Por quê? Pois a declaração ameaçadora nessa profecia, ela é dirigida aos caldeus. Caldeus são os babilônios, tá? Quando você vê caldeus, né, nos escritos aqui, está se referindo ao povo da Babilônia, tá? Aqueles da Babilônia. Contudo, apesar de ter de fato estar registrado isso, mas eu vejo que nos parece evidente que não é bem esse o tema central, mas que o anunciado é que o dia do Senhor está chegando, quando virá o justo juízo, trazendo aí o acerto de contas de Deus com todos os pecadores, quer nas nações ou no seu próprio povo. E quando o Senhor fala desse contexto dramático, pesado, terrível do dia do Senhor, ele dá uma ordem no versículo 1 do capítulo 2. E você sabe que o escrito não foi escrito com capítulos, separação de capítulos, né? Sofonias não escreveu assim, capítulo 1, capítulo 2, não. Imediatamente ao trazer um relato grave, terrível, impactante do derramar da ira de Deus, ele vem no versículo 1 do capítulo 2. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Ele não está dizendo ó nações. Neste momento aqui, ele não está aqui se referindo aos povos, às outras nações, mas na continuação do contexto, o Senhor está trazendo ameaças contra Judá e Jerusalém. Deus está chamando o povo, o seu povo, de nação não desejável. Ele está falando dos povos da terra neste versículo aqui, trazendo aplicação para nós, como povo de Deus. Deus está mandando a igreja congregar. Nação não desejável. Congreguem, vocês não têm sido uma igreja agradável. E lembrando, nesse contexto aqui do dia do Senhor, da proximidade do dia do Senhor, aplicando para a igreja, na proximidade do dia do Senhor. Você já sabe minha interpretação de que a 7ª carta escrita a Laodiceia aponta também, e principalmente, o 7º período da igreja, da história da igreja na face da terra. E se nós entendemos que os sinais que antecedem a volta do Senhor estão acontecendo agora, no princípio das dores, esses sinais, muita coisa, né? Vocês já ouviram falar muito por aqui, é de que nós estamos nesse período da igreja da Laodiceia, que só tinha repreensão. Uma nação de Deus não desejável. É disso que se trata. Deus aqui nesse versículo está mandando a sua igreja de Laodiceia, congregar. E aí, há um decreto no versículo 2, antes que o decreto produza efeito. O dia do juízo, ele apontava para o cativeiro, mas profeticamente para o dia, e escatologicamente, para o dia do Senhor, do derramar da sua ira. E Deus aqui falou desse decreto para o do cativeiro, mas o Senhor também estava falando do decreto que está registrado lá em Atos 17. Há um decreto de Deus estabelecido para todos nós, e breve vem um dia que ele produzirá o seu efeito. Atos 17, 30 e 31. Preste atenção. Mas Deus, não tendo em conta os tempos,
da ignorância. Ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso aqui eu trouxe uma pregação, não lembro se em 21 ou 20, estávamos na pandemia, e eu preguei sobre o decreto de Deus, né? o decreto emergencial de Deus. E essa foi uma mensagem que eu preguei contrariado, com muita raiva. Preguei com muita raiva, eu me lembro bem desse dia, com muita raiva por conta das questões ali dos decretos. Estava com muita raiva de algumas coisas que estavam acontecendo, que precisamos nos mover como igreja por conta desses muitos decretos. Eu preguei nesse dia com muita raiva, muita raiva, muita raiva. Me lembro. Foi até um dia de ceia. E nós enxergamos aqui, nesse texto, nesses 2 versículos, 7 artigos desse decreto. Escute, e dê na sua Bíblia. Primeiro artigo: não vale o tempo da ignorância, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Se arrepende. Ok, até aqui estava andando no erro. Ok, Deus não vai levar em conta os tempos da ignorância. Segundo artigo: Deus tem autoridade porque Ele ordena agora. Está mandando. Deus não está apenas nos concedendo oportunidade de arrependimento. Está. Mas Deus está mandando. Ordena agora. Porque Ele é o Criador. Porque Ele é o sustentador. Porque Ele é o Salvador. Mas também porque Ele é o justo juiz. Já vou falar em breve. Artigo 3º. O arrependimento é para todos. A todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Para todos. O problema é que a igreja acha que não tem que se arrepender. Está entendendo? A igreja de Laodiceia fazendo a avaliação errada de si mesma. Artigo 4º. A prestação de contas vem. Porque o texto diz: porquanto tem determinado um dia. Que dia é esse, igreja? O dia do Senhor. Tem determinado um dia. Artigo 5º. O julgamento de Deus é justo. É justo. Em que com justiça há de julgar o mundo. Por que Deus é justo? Por causa do seu ser, é um atributo de Deus a justiça, e Deus sabe de todas as coisas. Nós fazemos uma avaliação errada de nós e que dirá dos outros. Mas Deus não. Deus sabe de tudo. Artigo 6º. Jesus Cristo é o justo juiz. Se você está lendo Apocalipse, você vai ver lá a atuação de Cristo no fim. Por meio do homem que destinou. Ele destinou um homem para isso. Tá? E artigo 7º é que esse justo juiz, ele vive e reina para sempre. E disso deu certeza a todos. A certeza de que esse julgamento, esse juízo vem, nesse dia vem, e que Deus ordena o arrependimento a todos, em todo lugar. Ele vai, o que ficou para trás ele vai deixar, é de que Jesus ressuscitou. Então, quando o texto aqui, em versículo 2, antes que o decreto produza o seu efeito, é isso, é disso que o Senhor está falando. Então, o Deus que certamente julgará é o mesmo que esconderá, protegerá e salvará o seu povo. Então, assim, o livro de Sofonias, ele tem como tema central, no meu entender, tá? Que o dia do Senhor está próximo e nos revela como estar a salvo neste terrível dia. Sim, o juízo vem, mas Deus tem salvação para mim e para você.
Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se tratando do povo, Deus aqui está falando com o seu povo. Deus aqui não está falando com o perdido, com o incrédulo que está fora do aprisco. Deus está falando com o povo. Mas um povo que tem sido uma nação indesejável. Uma igreja de Laodiceia. Uma igreja que acha que está no melhor momento da história da igreja, fazendo uma avaliação errada de si mesmo. É esse povo que Deus está chamando para congregar. Espero que você esteja entendendo. É claro que Deus quer salvar os povos, mas aqui Deus está direcionando para aqueles que já são chamados de seu povo. E para isso, o que Deus está fazendo? Mandando o seu povo congregar. Essa é a urgência de congregar próximo do fim. Você está entendendo? Agora, como? Como congregar próximo do fim? Deus deixou revelado aqui, claramente. Versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Como? Eu enxergo aqui pelo menos 5 verdades sobre como congregar. Primeiro, buscando a presença de Deus. Quando ele diz, buscai ao Senhor. Eu preciso congregar querendo ali buscar a presença de Deus, ao Senhor, e não as bênçãos. Não é estar ali reunido querendo buscar cura, querendo buscar um apoio financeiro, né? um agir na vida financeira. É estar ali com a intenção. Tem gente que vai ali para querer buscar namorado, namorada, cônjuge, mas está reunido para buscar a presença de Deus. Tem gente que está ali reunido para fazer fofoca, para falar mal dos outros. Tá? Segundo, congregar reconhecendo as suas misérias. Porque quando o texto diz, vós todos os mansos da terra, o termo aqui traduzido como manso, ele em algumas versões, e o significado dele em hebraico aponta também para humilde. Humilde. Humilde é aquele que não é orgulhoso. É aquele que reconhece que é um salvo lutando contra o pecado, um santo lutando contra o pecado. O problema é que nós olhamos para nós e achamos que nós não pecamos, que não temos do que nos arrepender, não reconhecemos as nossas misérias, não somos humildes, não recebemos a palavra que vem nos confrontando com mansidão, com humildade, mas queremos retrucar. Terceira verdade, desejando ser transformado, quando o texto ele diz que tem disposto por obra o seu juízo, ou seja, que procura viver sua palavra, procura cumprir a sua palavra, ok? Procura seguir os ensinos de Cristo. Então eu preciso congregar desejando ser transformado. Com aquele ensino, ele me transforme, não que eu me encha de conhecimento, tá? Mas que eu seja transformado. Em quarta verdade, vivendo para a glória de Deus, quando ele diz, buscai a justiça e buscai a mansidão. É viver para a glória de Deus. Não é viver como um mundano, mas é viver como um servo de Deus e quem tem a última verdade, refugiando-se em Cristo. Pode ser que sejais escondidos, reconhecendo a miséria, buscando a presença, desejando ser transformado, vivendo para a glória de Deus, refugiando-se em Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza